Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de Física 1. Agora falando sobre momento de inércia. O momento de inércia de um objeto em relação a um eixo é a propriedade do objeto que o faz resistir a uma variação em sua velocidade vetorial angular em relação ao eixo. O aumento ou diminuição da velocidade está relacionada com a distribuição da massa em rotação, ou seja, alterando a inércia de rotação do que está girando. Assim, quanto mais distribuída estiver a massa, mais difícil será atingir certa velocidade de rotação submetida ao mesmo agente externo. E essa dificuldade de inércia de rotação é denominada momento de inércia. Então, aqui temos o exemplo de uma bailarina. Ao abrir os braços, ela faz com que haja mais distribuição de massa. No entanto, quando ela fecha os braços, ela junta, por exemplo, acima da cabeça para fazer uma rotação, um giro, ela tende a centralizar mais a sua massa total, fazendo com que essa quantidade esteja muito mais próxima do eixo de rotação. Logo, ao estar com os braços abertos, ela vai girar numa velocidade bem menor do que se estiver com os braços próximos acima da cabeça. O momento de inércia também vai variar de um objeto para outro, mas para o mesmo objeto, isso também vai acontecer, porque isso vai depender do eixo de rotação. No caso de uma linha ou bastão, o eixo de rotação, ao estar em uma das extremidades, vai ter um valor totalmente diferente do que se ele estivesse no centro desse comprimento do bastão. Indo para o cálculo do momento de inércia, percebemos que para a gente calcular é uma forma bem simples. No caso de um objeto simples, a gente pode calcular a massa em quilogramas vezes a sua distância do objeto até o eixo de rotação ao quadrado. Então, se a gente for generalizar isso um pouco mais para diversos objetos um pouco mais complexos, é necessário que haja um sistema de partículas discreta, onde a gente vai fazer um somatório de vários objetos e esse somatório de todos eles vai nos dar esse total do momento de inércia. Então, um pequeno exemplo aqui, onde esse somatório vai acontecer de duas partículas, a gente tem aqui um eixo, né, onde essa linha pontilhada se encontra dois objetos. O primeiro com a massa M1, distando x do eixo, e também o objeto 2 com massa M2, distando x mais y. Lembrando que a gente vai considerar o x mais y porque a gente vai levar em consideração a distância do objeto até o eixo de rotação. Então, para que a gente tenha o total de inércia aqui, nesses dois objetos, é necessário somar o momento de inércia de cada um. Então, para o primeiro, a gente tem a massa m1 vezes a distância x elevado ao quadrado. Para o objeto 2, temos o objeto medindo x mais y, né, que seria a distância até o eixo ao quadrado, vezes a sua massa m2. A soma desses dois aqui seria o momento de inércia total, onde eles fariam essa rotação em volta do eixo, né? Então, aqui é um exemplo prático, né, do que eu tinha colocado sobre o bastão girando em torno das extremidades ou no centro, ele possui momentos de inércia diferentes. Então, a gente vai provar isso aqui por meio de umas contas que realmente, dependendo do centro, onde o eixo se encontra, a gente vai ter esses resultados. Então, temos aqui uma linha, né, com comprimento L e massa M. Para que a gente possa fazer esse cálculo de momento de inércia, a gente precisa tornar isso discreto, para poder ter um cálculo de várias partículas aqui. Então, é necessário fazer várias repartições e esse eixo que está centrado aqui, no meio do comprimento,
vai ser a origem desse comprimento, de 0 a L sobre 2, que é a metade, e de 0 a menos L sobre 2, tá? Então, a gente vai escolher aqui uma repartição aqui, uma partícula que vai medir x, vai distar x do eixo, e a gente vai considerar que essa partícula aí, que é um pedacinho, vai ter dm, ou seja, um pedacinho da massa total. Então, se a gente somar tudo isso, a gente vai ter a linha inteira com um comprimento total igual a L e a massa total igual a M, certo? Então, a gente, para poder fazer o somatório desse momento de inércia, a gente precisa considerar quem é a massa e quem é a distância. A distância já marcamos aqui, é x, então a gente coloca aqui o somatório de x ao quadrado, e a massa vai ser dm. Por que dm, né? É um pedacinho que a gente vai usar, que ele é infinitesimal de toda essa linha. Então a gente vai pegar esse pedacinho e se a gente somar todo, a gente vai ter o m, né? Que é a massa total. Então a gente pega esse pedacinho que é dm vezes x ao quadrado. Só que essa ideia de somar vários pedacinhos de forma meio que infinita seria a ideia de integral, cálculo integral. Então, para que a gente possa calcular a integral, é necessário colocar tudo em uma única variável, porque a gente tem x ao quadrado e dm. Então, para fazer aparecer o dx, fazemos uma relação de regra de 3, onde dx está representando um pedaço do comprimento total, que seria L. E dm, um pedacinho da massa, que a total seria o M maiúsculo. Então, fazendo uma regra de 3, a gente isola o dm e o que sobra é M da massa vezes dx sobre L. Então, a gente faz essa substituição aqui, onde tem um asterisco vermelho. E no segundo passo, a gente vai tirar a constante, né? Porque não está em função de x. Então, o M sobre L funciona como uma constante aqui no cálculo da integral. E aqui foi colocado o limite superior e inferior. Quem seriam esses, né? Seriam as extremidades do bastão, já que o eixo está no centro, suas extremidades equivalem a menos L sobre 2 e a outra L sobre 2. Então, a integrar x ao quadrado, que vai ser x ao cubo sobre 3, a constante vai acompanhando, e a gente vai aplicar isso nos seus limites, né? Que seria L sobre 2 e menos L sobre 2. Substituindo aqui onde tem x, a gente vai ter o 3, né? Ele saiu fora com a constante para facilitar os cálculos. Então, somando aqui L ao cubo sobre 8 com L ao cubo sobre 8, vai ficar 2L ao cubo sobre 8. Então, a gente faz uma simplificação aqui do L ao cubo, simplifica 1 com esse L aqui do denominador. 2 com 8 vai ficar 4. E o resultado desse cálculo do momento de inércia, quando o eixo está no centro de uma linha de comprimento L e massa M, ele vai ser exatamente M vezes L ao quadrado sobre 12. Notem que é diferente agora a posição do eixo de rotação. No último ele estava centralizado aqui no meio, agora ele está em uma das extremidades do comprimento. Então aqui é a mesma massa, o mesmo comprimento, só que o que vai diferir é isso. A gente vai iniciar do zero ao L. Então, no cálculo, exatamente o que muda é o limite de integração, que vai de 0 a L, enquanto o último era de menos L sobre 2 a L sobre 2. Então, a ideia aqui de substituir dm por dx é a mesma, que a gente tem aqui embaixo, essa relação de regra de 3, colocando a constante fora, aplicando a integral de x ao quadrado sendo x ao cubo sobre 3, colocando seus limites, a gente vai ter que m sobre L vezes
L ao cubo sobre 3, a gente vai simplificar um L aqui em cima com o de baixo, então vai sobrar M vezes L ao quadrado sobre 3, tá? Então, aqui a gente percebe essa diferença só ao mudar de posição o eixo de rotação. Então, mesmo objeto e diferente eixo de rotação, diferente posição, a gente vai ter também diferente resultado do eixo com relação ao cálculo de momento de inércia. Aí nós temos o cilindro, né? Onde ele tem comprimento L e a massa total M. Se a gente der um zoom aqui na face, que equivale a um círculo, a gente consegue visualizar o centro aqui do cilindro, né? Na qual ele está fazendo esse giro. E ele tem um raio R, onde ele vai fazer toda essa volta aqui nesse círculo. E a gente destaca um pedacinho desse sólido, como se fosse tirar um pedacinho, né? Um filamentozinho desse cilindro total, que a gente pode chamá-lo até de um paralelepípedo abaulado, que ele vai ser até meio arredondado, né? Onde se a gente conseguir agrupar todos eles, a gente vai formar o volume total de um cilindro. Então, a localização dele dista um raio Rzinho, né, minúsculo, que a gente já coloquei aqui, um R minúsculo, sobre um ângulo θ, tá? Então, aqui temos a área do que seria esse retângulo abaulado. E aqui a gente precisa ter uma noção de como é que a gente poderia calcular o momento de inércia desse sólido, tá? Diante da rotação centralizada aqui nesse volume aqui do cilindro. Então, vamos lá. Se a gente considerar aqui, onde nessa ampliação aqui, essa face aqui do filamento que pertence ao cilindro, como a sua área, onde a gente vai multiplicar suas dimensões, dr vezes r dθ, a gente vai multiplicar essas dimensões para obter a sua área. Então, se a gente fizer essa relação aqui, para poder encontrar dm, que é exatamente o que representa esse pedaço de massa do filamento, a gente teria que fazer uma relação de regra de 3, igual fizemos no último exemplo, só que agora a gente está tratando de volume, né? Não é algo mais dimensional. A gente teria que tratar agora as duas dimensões, que no caso seria a face e o seu comprimento, que seria equivalente ao seu volume. Então, se a gente considerar a face como a sua área, dr vezes r dθ, o seu volume seria essa medida aqui de área vezes o comprimento total do cilindro, porque esse filamento vai daqui da face até o final. Então, essa seria a representação desse pedacinho de massa infinitesimal, para que a gente possa juntar todos eles e compor o volume total desse cilindro. Então, por isso que a gente vai usar essa ideia de integral, também como utilizamos no outro. Então, essa ideia é basicamente aplicada em todos os cálculos de momento de inércia, porém é necessário analisar um objeto do outro e, principalmente, onde se encontra o seu eixo de rotação. Então, vamos lá. Se a massa total ela está limitada dentro do volume desse cilindro, que equivale a π vezes r ao quadrado vezes L, que é o seu comprimento, esse pedacinho aqui de massa, ele vai equivaler ao quê? A exatamente o volume desse filamentozinho que foi destacado aqui. Então, fazendo o cálculo aqui da regra de 3 e isolando dm, a gente consegue
cancelar o L com L e vai sobrar que dm é R vezes dr vezes dθ vezes m dividido por π vezes r ao quadrado. Tudo isso aí a gente vai substituir aqui nessa integral onde tem dm. E, como vimos, tudo que não está dentro da variável r e θ, a gente tira, porque vai ser considerado como constante. Então, só iremos calcular então a integral de r ao cubo, porque tem aqui dr, e calcular a integral também de dθ. Então, o nosso limite de integração de r ao cubo de dr vai ser de 0 a r. Por quê? Porque esse rzinho, ele vai ficar variando do centro desse cilindro, que é o eixo de rotação, até a extremidade dessa circunferência, que seria o R maior, o R maiúsculo. Então, por isso que o seu limite de integração vai ser de R a R maiúsculo, de 0 a R maiúsculo. Já o θ, ele vai variar de 0 a 2π, porque ele vai fazer uma volta completa, né? Então, se a gente fizer a integração de r ao cubo, vai ficar r a quarta sobre 4, e a integral de dθ vai ser o próprio θ, que se a gente substituir aqui, vai sobrar somente 2π. Tudo isso multiplicando pela constante e fazendo algumas simplificações do π no numerador com π no denominador, e também de um r aqui que está a quarta, né? Com r ao quadrado embaixo, só sobra r ao quadrado no numerador. E o seu denominador, simplificando 2 com 4, vai sobrar somente 2. Então, o total de inércia, quando a gente considera um cilindro que tem o seu eixo de rotação centrado aqui, onde seria o eixo Z, né? Ele tem como um momento de inércia igual a m vezes r ao quadrado sobre 2. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.